Olá pessoal, estamos aqui para o nosso penúltimo vídeo do ano, né? Faz um tempinho que eu não apareço. Enfim, vamos lá, né? Eu acho que eu vivi esses dias. Olha só, aqui não tem só gato, tem cachorro e eu acho que ele tá querendo participar do vídeo também. Eu acho que eu vivi na pele exatamente o que nós tínhamos visto já no vídeo, né? O texto do Luto e Melancolia, do Freud, né? Então, mais do que nunca eu recorri e fui ler novamente o Mestre, né? Para poder estar de volta, assim, né? Muito referente à perda que eu passei, né? Então, a recuperação não é fácil, né? Mas é isso aí, né? A gente tem que continuar. Mesmo com o luto no coração. Bom, vamos ao tema, né? De novo, desculpem-me por tanto tempo. Vamos ver se ano que vem as coisas ficam mais firmes. E vamos lá, os alunos do Catarse Tripé e também o pessoal do Coletivo Catarse, aqui de Pouso Alegre. Hoje nós vamos fazer um pequeno especial de fim de ano. Aproveitando o fim de ano, eu já tô de branco, ó, comemorando 2020, né? Que 2019 termine bem, por favor. Acho que foi um ano difícil para todo mundo, né? Mas 2020 que não seja 2019.2, né? O que nós queremos mais que qualquer coisa. Principalmente nós brasileiros, né? Sem muitos comentários que já andaram me boicotando aí. Enfim. Hoje eu tô falando em especial porque eu vou dar uma puladinha da Melanie Klein. A gente vai continuar, obviamente, a ver os principais conceitos dela, ainda tem algumas coisas. E eu vou dar algumas dicas, né, principalmente para o pessoal que está terminando aí a formação, sobre atendimento em consultório, né? E usando alguns termos de psicanálise que são muito importantes para que a gente possa, de fato, realizar um atendimento. Não que exista ali um padrão de análise, né? Como é que você deve chegar no seu paciente, ou como é que você deve tratá-lo quando ele chega, se você deve dar beijinhos, se você deve abraçar, enfim. Eu acredito que cada um tem que ter um estilo próprio, né? E também perceber como é que o paciente reage, né? Como é que ele quer ser tratado. Isso é muito importante, né? Se é um paciente mais fechado, se ele te estende a mão, se ele vem para te dar um beijinho, né? Mas sempre de uma forma mais tranquila, né? Nunca mostrando aquela coisa de muita intimidade. No entanto, é interessante perceber como o paciente quer ser tratado também, né? Isso faz parte de uma coisinha muito importante que o Freud chama de transferência, ou seja, né? Toda a análise começa a partir do momento em que começa a transferência. Esse é o primeiro termo, transferência, né? Importantíssimo dentro da terapia. E essa transferência, como é que ela se estabelece, né? A partir do momento em que há uma vinculação do terapeuta analista com o seu paciente. A partir daí, o paciente passa a transferir conteúdos para o analista, segundo as visões objetais que ele tem. Opa, complicou. Não, vamos aí simplificar. A gente está aqui para simplificar, a gente não veio para complicar, né? Na verdade, nós somos aí objetos de vida desse paciente, né? No decorrer, principalmente, da infância. Então, nós vamos exercer funções, né? Mas é claro que de uma forma fantasiosa. E essa percepção nunca é do paciente, é nossa. Então, quando o paciente começa a falar alguma coisa, olha só, a gente começa a perceber qual é a função que a gente exerce para esse paciente na transferência. Paterna, materna, né? Se há uma relação de inferioridade, se há uma relação de superioridade, né? E isso a gente já começa a estabelecer todo o discurso inconsciente que esse paciente envia para a gente. Né? Lembrem-se, o nosso objeto de estudo na psicanálise é o inconsciente. Né? Então, é muito importante que nós tenhamos essa observação sobre onde a gente entra, né? Nesse quebra-cabeça de transferência. Qual é a nossa pecinha? Né? A gente é a figura do pai, a gente é a figura da mãe, eles têm
Porque, enfim, por que isso é importante? Podia ter aquelas coisinhas em branco e preto, né? Eu tava vendo esses dias um vídeo daquele youtuber que tá todo mundo comentando, Felipe Neto, e quando ele erra, coloca em preto e branco. Vou falar com o editor pra ele fazer isso, pra gente não ter que ficar aí depois falando que eu tô enrolando, né? Mas, bom, se não tiver, realmente não foi enrolação, tá, gente? Pra não cortar e a gente continuar assim de uma forma extremamente espontânea, que eu acho muito mais legal, né? Vamos pensar então, de novo, voltando à ideia de que como que a gente percebe qual papel que a gente vai exercendo. Acho que fica um pouquinho claro, né? Vamos pensar, o paciente vai fazer a livre associação. Opa, outro ponto, calma, a gente já volta na livre associação. E de repente ele tá contando um fato e ele volta lá na infância dele e fala, nossa, mas eu lembrei de alguma coisa que aconteceu quando eu tinha 8 anos. A minha mãe, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Uma sessão ele fala isso. Aí na outra sessão ele vem de novo, faz uma outra livre associação, não sei o que, a minha mãe. Pô, já pensei, sou a mãe do cara. Ou da garota, da senhora, entendeu? Ou do senhor, enfim. Apesar que eu chamo todos de vocês, isso é muito importante. A gente, para estabelecer até uma relação impessoal, né? São todos iguais. A gente não está ali categorizando por idade. Né? Então chega uma pessoa de 70 anos, eu vou chamar de senhora? Não, vou chamar de você. Chega uma freira, um padre, vou chamar de irmã? Não. Psicanálise é laica, gente. Então, é você e pelo nome da pessoa. Ok? Isso foi só um adendo, né? Mas já era legal também, que é mais uma dica aí. Vão anotando. Né? Mas continuando na questão da transferência. Aí eu observo que a questão dele é materna, óbvio. Então, ele vai transferir para mim que tipos de conteúdos? Os conteúdos que foram introjetados, engolidos, quando a gente fala introjetar, é aquilo que entra através da figura materna. E aí, no caso, óbvio que também, né, por ser mulher, claramente já vai meio que embutido uma ideia de que talvez eu represente a mãe. Mas pode ser que não, tá? Pode ser que não, varia muito dependendo do paciente, né? Dependendo também das questões que ele traz. Mas vamos pensar que ele vai me identificar com a mãe. Que tipo de mãe que esse paciente fantasia? É tudo isso que ele vai jogar para cima de mim. Então, nessa transferência, o que a gente tem que fazer é começar a quebrar, né, algumas questões que ele tem, se posicionando a princípio, sim, no lugar que ele te coloca. Né, mas nunca, em hipótese alguma, complementando o desejo dele. Ou seja, nós não existimos para realizar desejo de paciente. Ou seja, eu não sou a sua mãe. Eu posso até agora, aqui nesse momento da análise, ser a projeção da sua mãe, a transferência materna, mas não espere de mim a benevolência, ou a maldade, ou o amor, ou o ódio, né, que um dia a sua mãe dedicou a você. Okay? Eu vou dar aquilo que você precisa no sentido de análise e nunca a realização do seu desejo. Analista que realiza desejo do paciente muda de profissão. Não serve para analista. É um ponto. Ah, e o paciente não volta. Bom, gente, infelizmente não é só dinheiro, não é? Então, passar a mão na cabeça do paciente, imaginando que eu vou segurar um paciente realizando o desejo dele, já é uma falha muito grande aí, ou seja, uma porcentagem enorme de que a terapia não continue. Então, a transferência é justamente o momento em que você vai frustrar o seu paciente, ou seja, você vai fazer a transferência até o ponto onde eu não ceda ao seu desejo. Na verdade, eu sou só um outro que te ouço e pontuo algumas coisas. Por isso, a transferência, a neurose de transferência que se estabelece, ela é fundamental dentro da análise. Sem neurose de transferência, não existe análise. Então, a primeira dica, nunca ceda ao desejo do seu paciente. Ele realiza o próprio desejo. Até porque ele vai ter que descobrir qual é esse desejo. O nosso papel talvez seja o de iluminar, que nem uma vela, ali aquele inconsciente, para que ele possa procurar a questão do desejo dele. Mas nós não somos responsáveis para realizar. Ok? Bom, esse é o primeiro vídeo.